A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para nossas vidas. Você que tem se sentido em meio às aflições da vida, aflições do tempo, aflições ministeriais, aflições por causa da pandemia e por todas as diversas outras circunstâncias que nos geram as aflições nas nossas vidas. Para começarmos aqui, eu quero deixar o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo de número 33, que diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em paralelo, eu quero aqui também ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e versículo de número 25, que diz: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos amados, a vida cristã, ela nunca foi um mar de rosas. A vida cristã é um campo minado onde devemos vigiar, onde colocamos a planta dos nossos pés. A vida cristã não é um clube de bênção onde digo, vou receber a minha bênção. Nós já somos selados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A vida cristã é uma arena de combate, onde a batalha com as hostes espirituais da maldade é inevitável, onde o confronto contra o maligno é inevitável. Eles vão tentar afligir as nossas vidas por diversas circunstâncias. A vida do apóstolo Paulo nos demonstra uma vida de adoração, apesar das aflições da vida, porque ele carrega e tem a paz de Cristo sobre a tua vida, e o ânimo que, apesar das aflições, faz com que ele estabeleça uma vida de adoração com a sua própria vida, é demonstrada ao longo da vida ministerial deste homem chamado Paulo. A Bíblia Sagrada demonstra diversas aflições na vida deste homem. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele entra na rocha inabalável, quando ele tem um encontro com a fonte de água viva, quando ele entra na salvação, Paulo agora vai começar a sentir o que é ter aflição, porque Jesus ele diz para mim e para você que no mundo teremos aflição, mas ele acrescenta dizendo para Paulo: há de padecer pelo meu nome, quando ele diz para que Ananias fosse até Damasco e pudesse ali restaurar a visão de Paulo que orava. É interessante porque nós vemos as aflições na vida de Paulo. Paulo em Damasco, ele vai ser perseguido. Em Jerusalém, Paulo vai ser rejeitado. Em Tarso, Paulo vai ser esquecido. Mas quando a presença do Espírito Santo, através da ordenança do Espírito Santo, Paulo é chamado para uma grande obra. E quando Paulo é enviado para suas viagens missionárias, nós vemos Paulo em Listra sendo apedrejado. Nós vemos Paulo, aleluia, glórias a Deus, em Filipos sendo açoitado e preso, em Tessalônica e Bereia sendo escorraçado, em Coríntios sendo considerado impostor, em Atenas sendo chamado de tagarela, em Éfeso Paulo sendo atacado, Paulo ali agora em Jerusalém preso, em Cesareia ele vai ser acusado, e em uma viagem de navio para Roma, Paulo vai ser vítima de um naufrágio, e na ilha de Malta, Paulo vai ser picado por uma víbora, mas já liberando uma palavra de Deus para aqueles que têm a paz com Cristo, que Satanás não tem poder contra aqueles que têm a marca do Cordeiro sobre a vida. Aleluia, glórias a Deus. E é interessante, porque quando Paulo é levado a Roma, ele está em Roma, antigo
capital do Império Romano. Paulo vai ser preso, ali julgado e decapitado. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo, antes de morrer, Paulo, antes de ser decapitado, ele deixa uma mensagem de esperança para todos aqueles que têm uma chamada, para todos aqueles que têm um ministério, para todos aqueles que se dispôs a andar de uma vida em espírito. 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 7, Paulo diz: meu tempo acabou, a minha chamada acabou, o meu espírito vai ao encontro ao meu Senhor. E ele brada com seus lábios dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sabe que Paulo estava dizendo? Que a tua carreira, a minha jornada, a tua jornada não vai terminar antes daquilo que foi proposto para nossas vidas seja consumado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas sabe o que é interessante? Em que em uma das aflições do apóstolo Paulo vai ser direcionado pelo Espírito para ir para uma parte da Macedônia. Paulo vai ali então a uma primeira cidade chamada Filipo. A presença do Espírito, a presença de Jesus sobre a vida de Paulo faz com que uma jovem possuído de um espírito maligno, um espírito de adivinhação, começa ali em tom de zombaria a dizer: estes que vos anuncia o caminho da salvação, estes que vos anuncia da rocha inabalável, estes que fala de Jesus Cristo de Nazaré, esses que fala daquele que dentre os mortos ressuscitou, esses aí são filhos do Deus, servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo está incomodado e Paulo repreende o Espírito, e as aflições sobre a vida de Paulo começa naquele lugar, porque por causa da presença de Jesus, Paulo e Silas, por ter repreendido o espírito maligno da vida daquela jovem, eles vão ser levados diante de praça pública, eles vão ser levados para ser humilhado, eles vão ser levados para ser machucado, eles vão ser levados para ser julgado. Mas sabe o que eu aprendo com essa circunstância nas nossas vidas? Que as aflições por causa do nome de Jesus vai acontecer. Não importa o que tentam contra a tua vida, por causa da presença de Jesus, por causa da rocha inabalável, por causa da pedra angular. Não importa o que intenta contra a tua vida para fazer com que o nome de Jesus seja blasfemado. O que importa é que você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para clamar, você tem liberdade para que, em meio aos aprisionamentos e aflições da vida, você preste uma adoração a Deus, porque você tem a paz com Cristo. E é interessante, porque diante de praça pública, Paulo e Silas agora vai ser humilhado, eles vão ter as suas vestimentas rasgadas, humilhação, eles vão começar a receber açoite, eles vão começar a derramar sangue. Paulo e Silas vai ser ali agora desconfigurado, aleluia, por causa da presença de Jesus sobre a tua vida, por causa da presença do Espírito em tua vida. Mas sabe o que é interessante? Que eles podem rasgar as tuas vestes, eles podem te açoitar, eles podem tirar tudo aquilo na qual eles podem enxergar e tudo aquilo que é visível da tua vida, mas algo não pode ser tocado nem abalado, não pode ser rasgado da tua vida, e isso é a presença de Jesus, a rocha inabalável, a rocha da salvação, aquele que te deu liberdade, aquele que te deu vida, aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa alegria, aquele que é digno de eu adorá-lo em meio às aflições e os aprisionamentos da minha vida. Mas Paulo e Silas agora ali vai ser lançado em cárcere interior, e eles vão ter os seus pés
amarrados em troncos, vai estar em cárcere interior. Mas só que é o interessante, no que eu aprendo com as nossas vidas, é que mesmo Paulo e Silas estando presos, o inimigo acha que ele pode travar a vida daquele que recebeu a liberdade em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que estavam aprisionados, Paulo e Silas, na verdade não estava preso. Por quê? Porque eles eram livres em Senhor Jesus Cristo, e quem estava para o lado de fora da prisão, aqueles eram os que verdadeiramente estavam aprisionados. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero já liberar 3 versículos para a tua vida, para que você entenda que você tem liberdade, você é livre para adorar, você é livre para clamar, você é livre para orar. Não importa quantas portas se fechou, não importa quanto aprisionamento aconteceu. Por quê? Porque não tem prisão que para quem é livre. Não existe prisão que acorrente a vida daquele que já recebeu liberdade pela parte de Cristo. E você vai compreender toda essa essência para o teu coração nesse dia de hoje. Por quê? Porque o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 32, Jesus ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo de número 36 diz: e se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Gálatas capítulo de número 5, Paulo escreve para os irmãos da igreja da Galácia dizendo: estais pois firmes com a liberdade que Cristo vos libertou, e não voltai a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Sabe o que é isso? Paulo e Silas estão em cárcere interior, porém não estão presos, eles são livres para adorar. E a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo de número 16, versículo de número 25, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque apesar das aflições da vida, Paulo e Silas é livre. Apesar das humilhações, Paulo e Silas é livre. Apesar ali do cárcere interior, da prisão, das grades, Paulo e Silas têm liberdade em Cristo para adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não troque a liberdade com que Cristo te libertou por causa das aflições deste tempo presente, porque o mesmo Paulo diz para os irmãos de Roma, carta de Paulo aos Romanos, que as aflições do tempo presente não são de comparar com a glória que há de nos ser revelada. Então a liberdade que você tem é liberdade que ninguém, homem nenhum, principado nenhum tem autoridade de aprisionar a tua vida, porque a liberdade com Cristo é liberdade para adorá-lo, é liberdade para clamá-lo, é liberdade para sentir paz, mesmo num cenário de humilhação, na qual momentaneamente você possa estar vivendo na tua vida. Mas clame, adore, engrandeça, exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno da tua adoração pela liberdade que eu e você recebemos de Cristo. E eu concluo dizendo aqui para o teu coração: não tem prisão que parem quem é livre recebeu liberdade de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.